E eu gosto sempre de dizer que é o seguinte, comunicação é tudo e é princípio. Porque se você pegar qualquer Bíblia hoje e abrir em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, você vai ver no terceiro capítulo a palavra dizendo o seguinte: e Deus disse, haja luz. Então, o princípio de tudo, quando Deus começa qualquer coisa, Sim. ele começa comunicando. Então, isso para mim é um fator hoje que eu carrego comigo, que é como um princípio. Então, o valor que tem falar, comunicar, ouvir, dialogar, isso gera conexões, conexões saudáveis geram bons relacionamentos geram bons negócios. Fala pessoal, mais um ManzaCast. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, trazer todo mundo ligado ao setor, valorizar o trabalho dos profissionais na área. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Hoje eu estou aqui com um amigo, Alan Marcel, da WeRocket. Fala Alan, tudo bem? Isso aí, obrigado Lúcio pelo convite. É uma honra, né? É um canal que eu já aprecio e consumo aqui já há algum tempo o conteúdo. E poder estar sentado aqui contigo hoje para poder compartilhar um pouco desse universo do mercado imobiliário, para mim é uma honra. Então vamos mandar bala aí para ver o que a gente pode desvendar hoje dentro desse mercado. Legal. O Alan, ele é especialista em marketing imobiliário, né? Tem uma empresa que trabalha no setor e manja tudo sobre o assunto. Então, totalmente ligado à arquitetura, engenharia, os imóveis, a venda, a comercialização desses imóveis, né? Então, vamos conhecer um pouquinho do Alan. Quem é o Alan? Conta pra gente. Maravilha. Falar de nós mesmos às vezes é um pouco intrigante, né? Mas eu costumo dizer que antes de... Fala só aquilo que você pode contar. Vamos nos limitar aqui, né? Isso. Senão a gente vai passar um programa falando Senão você vai se entregar aí, não vale. Mas olha, o Alan é casado com a Jaqueline, pai de 2 filhos maravilhosos e um eterno aprendiz, né? Isso é muito bom. Eu costumo dizer que a gente nunca pode estar estagnado, né? Eu não sei tudo. E essas conexões que a gente vai gerando, vai agregando conhecimento. E aí, dentro dessa jornada toda, né, o background de comunicação, só para voltar aqui um pouquinho nessa timeline, hoje eu estou à frente aqui com a minha sócia da agência, né, focada em marketing imobiliário. A gente tem algumas parcerias de outros negócios aí dentro do universo de negócios imobiliários, mas isso daqui começa um pouquinho lá atrás, quando eu comecei como entregador de jornal, olha só que bacana. Sim. E aí depois eu passei para diagramador de jornal, tive bons professores ali, e aí eu fui estudar então, de fato, a questão da comunicação. A comunicação social naquela época, né? Hoje em dia está tudo muito pulverizado dentro do que é do marketing digital, né? Mas o meu background ele é um pouco offline, né? Ele é um pouco analógico, digamos assim. Sim. E aí nesse período todo, eu fui descobrindo... O pessoal não sabe nem o que é o jornal hoje em dia. Jornal. Hoje em dia a gente vai consumir aí apenas... Aquele papelzinho que jogavam na frente de sua casa lá, né? E assim, é uma mídia que ela perdeu sua força, né? A gente consome muito no digital hoje, né? A notícia, aliás, em larga escala sendo produzida aí por minuto, hora, um volume absurdo de informação, né? Com fácil acesso com a democratização na internet. Sim. Mas eu venho de uma época que o jornal era entregue nas casas, tinha que comprar na banca. E aí começou ali a despertar, eu acho que o interesse maior pela o que era a comunicação, qual que era o objetivo dela, e eu ingressei ali como um designer gráfico diagramador. E legal. Aí eu até costumo dizer que é interessante na minha história é que eu já era uma criança muito curiosa desse universo. Porque talvez quem esteja assistindo aí possa me corrigir, eu não vou lembrar o nome, mas se eu não me engano, na TV Cultura tinha um programa que ou chamava Reclame ou Intervalo, alguma coisa assim. E passava os cases das grandes agências de publicidade que tinham aí, né, com Washington Oliveto, a DPZ, enfim, as grandes aí de mercado que colocavam lá os seus cases, aí mostrava a questão de Cannes, né, o festival de premiação. E eu era uma criança, porque esse programa, ou um adolescente, que ele passava, acho que se eu não me engano, na madrugada de terça, de quinta, alguma coisa assim.
E eu gostava de consumir isso. E até hoje eu não conheço alguém que falava, nossa, quando eu era criança ou adolescente, eu ficava assistindo esse programa, né? Se tiver alguém aí que também assistia, me corrige aí qual era o programa, mas eu já era um entusiasta, gostava de ver ali os clássicos. E já era específico no marketing. Muito então, legal. Na publicidade, né, eu ficava vendo ali os cases ali, enfim, aí você tem aí a história da propaganda, né, os grandes cases que sempre voltavam à tona, como o primeiro sutiã do Washington Oliveto, ou o Garoto Bombril, enfim, consumindo aquele tipo de informação e no cotidiano, dia a dia. Tiozinho da Suquita, esse né, os clássicos aí, né, que a gente ia consumindo. E aí, dentro da questão de diagramador, eu comecei a estudar, de fato, a comunicação em si. Né? Então, aí fui, né, aprender, me ingressei nos cursos que tem, né? Fiz a Pan-Americana de Arte em São Paulo, que era mais voltada para conceito de arte, criação de estrutura. Tive a oportunidade de trabalhar em cases, assim, nessa jornada, que aí já estamos falando de 20 anos de mercado de atuação, de grandes e multinacionais no Brasil, dentro das empresas que eu atuava como diretor de arte. Então, isso me deu uma base de marketing, ou melhor, de comunicação ali corporativa. E a gente né, passou aí por essa transformação digital, mais recente agora, né, onde se popularizou tanto o conceito do marketing digital. E eu costumo dizer o seguinte, Lúcio, que o marketing digital, assim como a gente tem uma fileira gigantesca de desdobramentos hoje, parece que o conceito fundamental do marketing, que tem como objetivo ali de gerar e despertar desejo das pessoas para que tenha uma relação saudável com os clientes e isso ser lucrativo, como base até de Kotler, né? A gente tem essa referência para, né, e dos anos 2000 que ele definiu esse sentido. Quem é o Kotler? Philip Kotler. Eu acho que ele é um dos maiores comunicadores hoje, especialistas de marketing. Maravilha. Enfim, tem N livros aí que a gente vai acompanhando, fora as palestras dele, com posicionamento de atualização, né? Até um livro recente dele, o Marketing 4.0, que vai falar muito da relação hoje de escuta do consumidor, porque tudo está focado em quê? Quando qualquer pessoa vem falar para mim assim, Alan, eu preciso de um bom marketing para recuperar alguma coisa ou resgatar alguma coisa, a gente tem que sempre ponderar o seguinte, o marketing como função, ele desperta o desejo de atrair as pessoas para que haja uma lucratividade em cima do consumo. E a gente não pode vender gato por lebre. Com certeza. Então tem que ser uma coisa séria. Então algumas situações na vida já aconteceu assim, de resgatar um produto, no caso do marketing imobiliário, olha, o produto está empacado e precisamos criar uma nova estratégia de marketing. Só que a questão desse produto, por exemplo, num caso específico aqui, ele estava muito mais atrelado à situação de localização dele, que era denegrir o produto. Então, o que aconteceu? O marketing fez uma boa campanha de imagem, de produto e etc. Quando o cliente via isso e despertava o interesse dele por esse produto, ele ia até o local e não se satisfazia com o local. Então, a gente falava, olha, a gente tem que dizer aonde é a região, por mais que seja, né, levantar os pontos fortes dessa região, para poder alavancar ali, óbvio, o interesse e de fato, a consumação, né, a compra, mas deixar alerta onde é a região para que não seja uma situação depreciativa, né, da comunicação. De chegar lá e falar, olha, o marketing vendeu que aqui é muito bonito, maravilhoso o produto, mas a localização não condiz com o que eu estou procurando. Então, aí o time de venda tinha um trabalho aí de ter que desmistificar o que acontecia naquela região. Mas voltando ali na essência, hoje a gente tem marketing de relacionamento, marketing político, marketing religioso, marketing de diferenciação, marketing de experiência. A gente tem uma carteira vasta, gigantesca dentro do leque de marketing, mas todas elas vão se resumir ao que a gente tem de essência lá dos 4 P's, né? Preço, praça, produto, promoção. Então, a gente sabe que nessa essência, tudo vai resumir para o seguinte, despertar um interesse das pessoas para que haja uma relação saudável comercial, para que haja lucratividade, né? Diferente da propaganda, que às vezes é propagar uma informação, ou da publicidade, que é informar algo para que seja consumido, o marketing ele tem como base despertar o interesse para que haja um consumo numa relação saudável de lucro entre né, cliente e o fornecedor, ou o cliente, ou a empresa. Eu acho que também todas as empresas precisam disso, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Então,
o que acontece? Você pode ser um profissional maravilhoso, ter um produto maravilhoso, mas se ninguém conhecer, como é que isso vai ser comercializado, né? Então fica um pouco complicado. Mas você falou de diversos tipos de marketing, né? E existe o marketing específico que é o imobiliário. Você estava comentando desse case aí, de um produto que estava num local que não era muito legal, tal, tudo. E aí você tem que fazer um marketing colocando aquela realidade. Toda panela tem sua tampa, né? Então, provavelmente, alguma pessoa quis esse imóvel mesmo naquela localização, né? Exatamente. Quando você colocou isso no marketing. Beleza. Então, fala um pouco sobre marketing imobiliário e grandes players do mercado. Bacana, vamos lá. Já me fizeram essa pergunta, Lúcio, é assim, Alan, qual que é a diferença do marketing imobiliário para os demais? E se existe uma diferença com relação de negócios no universo de comunicação? E eu costumo dizer o que os clientes, quando sentam com a gente para conversar na agência, o que eles nos dizem. Quando a gente vai conversar ali sobre a questão do que a gente atua, eles mesmos dão feedback. Eu já vi isso por mais de uma dezena de vezes sobre o seguinte: olha, eu nunca sentei para conversar com uma agência que entendesse tanto as minhas dores ou falasse a minha linguagem. Então até eu colocava assim que um dos nossos diferenciais, né, era exatamente falar a linguagem do mercado e também ter a questão da dinâmica do mercado. Então, assim, como eu estava falando, tem N tipos de marketing. O marketing, como pilar, tem um objetivo só, né, de despertar o desejo, criar essa relação saudável entre cliente, relacionamento aí com lucratividade. Mas, no marketing imobiliário, a gente tem uma dinâmica de mercado e uma linguagem específica. Então, o que acontece com os clientes que chegam para a gente? Olha, eu já atuei com algumas agências. E, às vezes, assim, são excelentes agências que já atuam no mercado há algumas décadas, em alguns casos. Sim. Mas eles não estavam tendo um resultado esperado dentro do produto imobiliário. Aí lançamento, loteamento, vertical, horizontal. E o que acontece? A gente sempre explica que tem uma questão de time desse negócio. Sim. Né? A dinâmica de mercado, ela é bem acelerada em todos os quesitos, mas é diferente você fazer uma promoção imobiliária hoje de fazer uma questão de varejo, que também tem a sua dinâmica, a sua linguagem específica. E aí no marketing imobiliário, eu vejo que assim, hoje, para se ser bem sucedido, a gente vai ter que ter uma linha aí de raciocínio voltada primeiro para planejamento estratégico. Sim. Depois processos, depois pessoas e depois produto. E às vezes o que a gente recebe lá é, olha, a gente já... Aí você vai pegar, no caso, um case, que é uma construtora que vai fazer um lançamento, ou uma imobiliária, e trabalhar tudo dentro da empresa. As pessoas, os processos dessa empresa, isso? A gente coloca isso como um fator de diagnóstico e também de sugestão. Por quê? Porque dentro dessa jornada toda, hoje a gente tem players de negócio que a gente consegue entrar na jornada inteira. Montar um diagnóstico para a empresa e falar até de processos, pessoas, tecnologias. Então é uma consultoria, não é só um marketing. Consultoria, exatamente. A gente hoje tem um produto, que é um produto de consultoria, que a gente faz um diagnóstico de imersão, aí esse diagnóstico vai expelir para a gente aí os dados, e os dados vão ser apontados às questões que precisam ser melhoradas dentro da empresa. Só que tem um detalhe, a gente hoje como agência, a gente não entra na alçada, por exemplo, se for pessoas. Precisa de capacitação para as pessoas, qualificação e etc. A gente sugere e fala, olha, precisa capacitar. O que eu vejo muito assim, vou fechar um pouco agora isso daqui e trazer assim, vou falar da ponta, do comercial. O que eu vejo hoje, muitas vezes, é o time comercial, a coordenação, você tem ali a gerência, você tem ali o pessoal, o corretor, mas às vezes nesse núcleo de atuação, tem pessoas às vezes que não estão tão qualificadas ou estudaram suficientemente a empresa ou o produto. Então, o que acontece? A gente até brinca como um comentário e fala assim, olha, o marketing fez tudo para que haja venda e hoje em dia o consumidor, Lúcio, você sabe muito bem, a gente quando vai comprar algo, a gente já pesquisou tudo. Sim. A gente já fez a compra na nossa intenção.
Exato. Quando você vai fazer a visita, o negócio já está foi meio feito fechado. Na sua cabeça. 50% já está fechado. O que acontece? Não pode haver uma desvenda na hora da venda. Exatamente. E às vezes, eu entendi tem perfeitamente. Um profissional inseguro, o profissional, ele faz essa desvenda. Porque a pessoa tinha intenção, ela queria aquele produto, ela consumiu uma boa estratégia, né? Hoje, vamos falar de posicionamentos aí de canais de comunicação. Né? Hoje tem muito do digital e tem ali uma parcela de offline que eu considero hoje que ambas ainda continuam sendo eficazes. Sim. Né? Essa questão de posicionamento, de omnichannel, que a gente chama aí, de estar em vários canais e pontos de contato com o consumidor, mas a questão, por exemplo, eu tenho clientes que falam assim, olha, não adianta fazer panfleto, que panfleto não sei o quê. Aí eu tenho dados, porque depende muito do quê? Da localização, regionalização, cultura, comportamento do consumidor. E eu tenho regiões que funcionam muito o panfleto. Sim. Então, você faz uma ação de panfletagem ou de canais offline, como rádio, TV, carro de som, outdoor, busdoor. Você faz essa comunicação ainda fora do digital e ele te traz vendas. Em alguns lugares isso ainda é pertinente. Sim. A gente tem assim dados que falam, olha, a gente está colocando uma escala aqui de 50% de efetividade de canais offline. Né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, não, porque agora tudo mudou, mas assim, o comportamento do consumidor mudou de fato. A gente sabe que hoje essa tela aqui, ela já é a primeira tela, não é mais a segunda, isso em dados. Então todo mundo vai assistir o jogo de futebol, mas assiste olhando para cá. Assiste lá e conversa com o pessoal aqui. Né? A gente já tem esse comportamento atualizado, mas a percepção offline em alguns casos ainda funciona e a gente tem casos de gente que chega com um panfleto no stand, por exemplo, e fala, olha, eu queria saber desse produto, porque foi por aqui que eu entrei dentro desse interesse. Né? Eu acho que é o momento também, né? Bom, vou dar um exemplo aqui, desse que eu tô falando, um momento, né? O cara vai pescar, joga a linha ali e o peixe morde. Então, o cara tá pensando assim, pô, vou comprar um apartamento ali naquela região. Ele parou no sinal, o cara deu o panfleto naquela hora, ele olhou, nossa, leu o meu pensamento, eu tava pensando isso. E aí o cara vai lá no plantão. Ele vai lá no plantão, entendeu? Então, isso é o lance do panfleto e tal. É o momento certo, da pessoa certa, na hora certa, né? Tudo certo. Agora, mas você sabe o que é interessante, Lúcio? O que diferencia essas duas estratégias? Elas se complementam. Eu sou a favor ainda de se complementar. Com certeza. Porém, aonde eu consigo mensurar dados? Que é a boca do funil, né? Exatamente. Quanto maior, melhor. Né? Aí você até falou da pesca e eu até digo o seguinte... qual é a melhor forma de... A gente está conversando em código aqui, a boca do funil, a pesca, não sei como pescar vários tipos de peixe. Sim. Com vários tipos de anzóis. Então, se você tem anzóis diferentes e iscas diferentes, você tem uma possibilidade maior de conseguir pescar com certeza. mais possibilidades. Às vezes tem um senhor ali que ele não está tanto no digital. Exatamente. Ele vai pegar um panfleto perfeito para ele. Ele vai ouvir um carro de som. Ele vai ver uma estratégia no mercado de ter uma promotora. Né? E isso Outdoor acontece. Também bem legal, né? Funciona. A gente recentemente fez uma ação, inclusive, de taguear. Porque hoje em dia, até o offline, em alguns casos, a gente consegue, com as tecnologias de hoje, como posso dizer, taguear seria... Estou tentando colocar um termo aqui que fique mais fácil. Assim, rastrear. Certo. Uma forma de rastrear esse contato. Por quê? Porque no digital hoje, quando a gente faz as campanhas lá, seja nas plataformas que a gente tem disponíveis hoje para negócios monetizados, né? É o famoso impulsionamento que a gente faz, a gente consegue mensurar. Por quê? Porque o cadastro daquela pessoa ele passa a ser rastreado. E aí a gente consegue rastrear ele. É o famoso aqui, se a gente falar de uma marca, de algum produto, daqui a pouco começa a aparecer no celular, né? Você fala, leu minha mente? Não sei, eu acho que eles ouvem, tá, gente? As nossas intenções. Mas se você pesquisa alguma coisa que você está querendo, você começa a ver, nossa, agora não para de aparecer isso daqui para mim. Por quê? Você foi rastreado. Sim. E aí, o que acontece? Nessa rastreabilidade, a gente consegue hoje expor para o cliente os dados. Então, olha, a gente tem aqui
Vou tentar não falar muito em códigos, né? Mas a gente já começou a falar de alguns aqui. Mas a gente se for uma palavra específica, a gente só explica o que é, né? Mas vamos lá, a gente faz uma legenda rápida aqui, Sim. né? A gente, quando começa a fazer as estratégias dentro do digital, a gente tem alguns indicadores ali que vão apontar a efetividade de taxa de conversão, Sim. de retorno sobre investimento, o famoso ROI, o clique, o custo por lead, que daí a gente tem o CPL, a gente tem o CTR, que são esses dados, já estou tentando traduzir aqui, mas essa estratificação de dados nos comprova que hoje no digital a gente tem uma performance de aceitação, o digital ele veio para democratizar de certa forma a comunicação. Né? A gente primeiro consegue consumir muito mais informação. Sim. Esses dias até teve um podcast aí com um ex-ministro da Economia que ele estava falando, né? As pessoas têm acesso à informação, mas ao invés de buscar conteúdo, elas buscam dança. Meme, etc. Usa muito para o lazer, né? E não busca às vezes para qualificação. Não é o meu perfil. Não é o nosso perfil, mas assim, em público geral está disponível. Né? Hoje em dia você tem cursos gratuitos, você tem N coisas que você pode se capacitar e conseguir ali uma escalabilidade, uma evolução de pensamento, de estratégia, de negócios, etc. E dentro do digital a gente consegue mostrar isso para o cliente. Então hoje, por exemplo, na agência, uma dor que sempre é corriqueira, tá? Quando as empresas chegam até a gente, que não conheciam o nosso serviço, geralmente ela já passou por alguma agência. Sim. E aí tinha, como eu já disse aqui, a questão da linguagem, a dinâmica de mercado e a outra é a questão de informação sobre investimento. Então, assim, eu ouço muito isso. A gente vai fazer as reuniões que a gente tem lá de onboarding, kick-off, etc., que é para dar o pontapé inicial nas coisas, fazer o diagnóstico lá antes do onboarding e tal. Chega e fala assim, olha lá, eu botava grana lá e eu não sei o que acontece. Né? Então, me mostra lá que eu investi X mil, teve lá e eu não sei. Essa informação é meio vaga para mim, porque eu consumo essa informação a cada 30 dias com a apresentação da agência, por exemplo. Então, o que a gente fez? Isso já tem alguns anos que a gente hoje disponibiliza para qualquer cliente que a gente tem hoje os dados em tempo real do que está acontecendo na conta dele. Sim. Hoje, os nossos clientes dentro da agência, eles têm um acesso que assim, olha, tem lá todos os canais que estão sendo investidos, qual é a performance por dia, então, que assim, seu objetivo é conseguir um famoso lead para poder trabalhar. E o lead é o quê? É o cliente que se cadastrou e deixou uma informação ali para que você entre em contato e explane sobre o seu produto, serviço, para que haja uma conclusão de venda. Porque se ele preencheu o formulário é porque ele tem interesse naquele produto, né? Que ele quer saber alguma informação. Aí assim, até falando de dados hoje de percentual que a gente tem lá de aproveitação disso, a gente tem mais de 70% de interação nos leads. Aí depois a gente vai ter 50% de interesse. E aí é óbvio que você vai fechando o funil que a gente estava falando aqui. Estava lá em cima e vai fechando até a conclusão ali de venda. Até chegar o corretor lá que tem que saber tudo sobre a empresa, sobre o produto, para que ele não faça uma desvenda, como você falou. Né? Então o cara tem que ter um conhecimento ali e ter repertório. Por que ele tem que conhecer o produto? Para ele saber falar tudo sobre aquele produto, sobre aquele apartamento, aquele loteamento, né? E sobre a empresa que ele trabalha. Ele precisa saber tudo para ter repertório e não fazer uma desvenda, né? Exatamente. Ó, já que a gente falou dessa aba, tem até um dado muito interessante que eu tenho... só para você entender, dentro dessa... na história, o que acontece? Eu passei lá pelos cursos, fiz lá a Pan-Americana de Arte, depois eu tive a oportunidade de estudar por 3 dias com o Alexandre Vonner, que é conhecido como o pai do design brasileiro. Foi muito bacana isso, porque eu carrego muito da essência hoje de design com propósito. Então, até um cliente recentemente falou assim, eu preciso de um logo. Inclusive tem um site que faz logo, viu? Porque é óbvio que eu vou colocar o valor do meu serviço baseado naquilo que eu tenho capacidade de entregar como conceito, concepção. Agora há pouco a gente estava falando sobre nome, etimologia, origem da palavra. E isso é muito bacana que também essa semana... Mas esses sites que fazem logo, a gente sabe que é mas tem genérico. Gente que compra. E assim, eu já comprei, mas depois eu fiz um rebranding da marca. Precisa... Vamos fazer uma legenda de rebranding. Para quem está começando, tudo bem, né? Mas... Exatamente. Lembra que eu falei da democratização? Eu sou a favor do seguinte, por estar atuando no mercado de comunicação e estar empreendendo aí há quase 7 anos empreendendo,
muitos colegas, pessoas que me conhecem, começaram a seguir na rede. Tanto é que eu, né, como eu falei, eu tenho como produto consultoria. E eu já prestei consultoria para amigos, para conhecidos e também para negócios, de compra de consultoria para diagnóstico de comunicação. Então, às vezes, assim, amigo meu fala, Alan, cara, eu tô com uma ideia, não sei o quê. Eu falei, cara, testa. Você não precisa agora, nesse momento, de um logo top, de uma sala top. Faz. Testa, calcula o seu risco, faz um planejamento de médio e longo prazo, vê qual que é o seu poder de investimento dentro de um planejamento de negócio, mas testa. Se por enquanto que você consegue é fazer uma questão aí, um produto com, né, uma marca com inteligência artificial, etc. Cara, bota para rodar, vê o que vai dar, se não tem poder de investimento agora. O que é diferente de quando vem construtoras, e essa semana eu tive 2 aprovações, semana passada, de naming. O que é isso? O que é isso? Nome. Vamos lá. Isso, ou não? Vamos lá. O name é muito bacana, né? Você falou de rebranding agora. Sim. E o branding, eu acho que a gente tem alguns termos aqui para desmistificar dentro do cenário de comunicação que é bem interessante. Olha a aula, hein? Marca aí, pessoal. Olha a aula aqui. Aproveita. Vamos falar, então, da estrutura de comunicação, né? A gente sabe que toda marca, ela precisa ter uma iconografia. O que é a iconografia? É o reconhecimento visual, como a gente está vendo aqui. Ó. Tem um símbolo por trás da marca. Né? Então, esse símbolo na iconografia compõe hoje a logotipia dele, o logotipo. Né? E aí, assim, as pessoas estão trazendo o logotipo como branding. Olha lá, uma maçãzinha. Olha lá. Maçã com ouvido ali. Ó. We Rocket. Mas, maravilha. Olha que bacana. O logotipo compõe o branding de uma empresa. Porque o brand está ligado ao ponto de contato com a marca. A gente vai ter algumas definições, tem alguns consensos, outros não. Até mesmo como eu falei agora há pouco, da escola de design com propósito, porque assim, alguns termos foram, como posso dizer, eles foram diluídos, dissolvidos, e aí assim, você tem design de tudo, design de salgadinho, de sobrancelha, né? E assim, tudo é design. Né? Design de salgadinho e sobrancelha. Enfim, a gente acabou criando. Como eu falei, os termos vêm assim, tudo é branding, tudo é marketing, tudo é... Né? A gente acaba diluindo essa informação e às vezes não dando a importância que cada uma delas tem com clareza. Então vamos lá. Dentro do plano de comunicação, a gente tem ali a questão do branding, que foi mais difundida agora recentemente, que vem da palavra de brand, que é marca, é que isso vai ser um guarda-chuva com relação a todos os pontos de contato da sua empresa. Então, brand não é só o logotipo, não é só o naming, que é o nome. E qual é a diferença de naming e nome? Nome a gente dá para pet, para grupo do Facebook, do WhatsApp, é um nome. Agora, o naming, ele tem um objetivo de ser um nome com um propósito que esteja linkado a um objetivo comercial. Então, perfeito. Eu preciso, na pesquisa de naming... Você está falando, eu estou pensando na Obratec, é claro, na minha empresa, né? Né? Mas tudo a ver. Tem um objetivo. Tem tudo a ver. Por que você é Obratec? Você teve que pensar em obra, tecnologia. E tecnologia. Né? Então, assim, olha, isso foi pensado. Não é avulso. Não é, entendeu? Você tem um quê comercial ali nesse nome, né? Tem um propósito nele. E aí, nesse propósito, quando a gente vai fazer um estudo de verificação de nome, e aí, assim, a gente tem que pensar que o nome ele tem que ser racional, tem que ser uma coisa entendível linguisticamente, e depois tem uma questão até jurídica, tem que ver registro de nome, se há possibilidade de registro, de cadastro, NPI, etc. Exatamente. Só que nesse processo aqui, quando a gente tem isso, e hoje, que nem semana passada, foi aprovado uma linha de produtos para comercialização de empreendimentos. E dentro dessa linha tem 4 subprodutos. Aí só para você ter uma ideia, levou 30 dias para essa aprovação e mais de 50 opções. Então, assim, é um estudo que a gente foi fazer, recorrer à linguística, ver essa questão cultural da empresa. E todos tinham nome e símbolo? Seria Não, nesse case... É só o name. A empresa comprou de mim só, Alan, eu preciso de um estudo de nome. Entendi. Que é o name. Falei, então tá bom, então vamos começar o projeto, aí a gente vai, né, eu faço um briefing com o cliente para entender já quais são as objeções, quais são os pontos fortes, qual é o objetivo do produto, qual é o posicionamento, a localização, enfim, a gente já faz um briefing ali para entender qual que é o objetivo todo, e aí cria-se essa campanha. E ontem eu tive a aprovação de um outro nome para um outro produto, que daqui a pouco vai estar aqui na região também, e aí, mas voltando ali, o objetivo do nome
branding, a comunicação, e a gente vai falar lá do marketing, né? Como a gente estava falando aqui. Todo esse conjunto de ações na comunicação, ele tem que refletir uma boa estrutura, como eu falei, de pessoas, de atendimento, de produto, né, de promoção na praça. Por quê? Porque se esse conjunto todo aqui, vamos lá, eu sou uma agência que sou contratada para fazer o lançamento de um produto, mas institucionalmente a empresa está com problemas. Ela não tem uma boa imagem com o público, ela tem um problema de atraso de obra. Se ela tem outras situações, não adianta eu vender isso daqui muito bem se não resolver essa questão da comunicação corporativa e institucional da empresa. Eu sempre falo, olha, como é que está... Sendo bem franco, né? Quando a gente vai para as reuniões, eu vou pesquisar no Reclame Aqui sobre as empresas. Sim. E às vezes o cliente mesmo, ele está com alguém lá que está dando esse respaldo, mas eu vou e começo a trazer, falo, olha, tem coisas às vezes é simples, o cliente hoje em dia ele quer ser ouvido. Claro. Né? Eu falo que a relação de comunicação, embora que hoje, Lúcio, a gente está nesse bate-papo e eu estou falando bastante, né? É uma troca. Né? A comunicação ela é uma via de duas mãos. Então, não é só o que a gente oferta, mas aí eu vou até falar sobre a minha percepção de marketing hoje. Marketing hoje, para mim, minha definição é que ele está muito mais ligado a ouvir as necessidades do cliente e poder saná-las com opções de produtos e serviços para que sejam lucrativos. Sim. Eu vou colocar uma coisa aqui que eu também, né, faço projetos, né? Pessoas que estão construindo casas e condomínios, construtoras que estão fazendo seus empreendimentos, seus prédios, loteamentos. E o que acontece? Um cliente, ele está fazendo aquele imóvel, fez uma planta maravilhosa com o arquiteto e ele está sonhando com aquilo. Então, ele pensa demais sobre aquele projeto dele. É claro que nós, lá na empresa, a gente está fazendo isso todos os dias. E aí eu entendo que o cliente fica com aquele sonho, né, te ligando, te fazendo um monte de pergunta o tempo todo. Por quê? Ele está ansioso, ele está realizando o sonho dele. Então, é nesse lance que essa comunicação, né, ser ouvido, como você disse. O cara, ele quer que você fale sobre as coisas, sobre a casa dele, sobre o projeto dele, a estrutura, a hidráulica, a elétrica. Então, tem 1 milhão de perguntas aí nesse caminho aí da comunicação. E um bom relacionamento entre empresa e cliente, eu sempre friso isso daqui, que inclusive no planejamento a gente faz de comunicação, e ontem eu estava na revisão de um planejamento de um produto que a gente está lançando aqui na cidade. Nas próximas 2 semanas a gente tem o lançamento dele, e eu estava fazendo uma revisão do plano de mídia e marketing do produto. Sim. Só para você ter uma ideia, ô Lúcio, esse plano é uma planilha que a gente já tem como padrão ali por estar atuando, né? Especificamente, meu nicho e foco exclusivo no mercado imobiliário, eu estou chegando ao 6º ano com esse foco. Sim. Dentro dessa jornada, como estava falando lá atrás, de comunicação, design, propósito, comunicação corporativa, eu trabalhei no case de grandes empresas internacionais como diretor de arte, dentro das agências que eu atuei aqui no Vale, também em São Paulo. E aí depois, quando chega para mim alguns clientes e amigos de mercado, falam, Alan, eu tenho uma imobiliária, uma construtora, se eu preciso fazer o name, o branding, o marketing estratégico digital, e você não faz para mim, como freela e etc. Foi daí que surgiu o negócio de poder atuar no marketing exclusivamente. E como eu comecei a gostar desse mercado, porque esse mercado ele é um mercado de transformação. Com certeza. Né? Hoje, assim, quem segue as minhas redes sociais, posso fazer jabá aqui? Claro, deve. Segue no Instagram aí, @oalanmarcel ou @werocket.com.br. Mas você vai me ver muito de capacete na obra. Sim. Tem gente que fala assim, Alan, você está trabalhando com engenharia? Sim. Que eu vejo você em obra direto. Né? Ou vai falar assim, seu sonho era ser engenheiro? Porque eu sou um cara de marketing, mas eu não sou o cara de marketing, faço estratégia, fico na frente do computador, vou em reuniões, mas eu gosto muito de ir na obra. Sim. Vai visitar os empreendimentos que estão sendo construídos. Vou produzir direção de conteúdo, vou falar com um cliente. Por quê? Porque eu acabei me apaixonando por esse mercado. Sim. E aí eu estava falando sobre transformação. Ele tem, o mercado imobiliário, um poder gigantesco de transformação, tanto para quem vai trabalhar com a comercialização,
Que aí, assim, o corretor entra ali e, poxa, ele está trabalhando no produto de alto padrão, vai ter uma comissão de 4%. De repente, se ele vende um produto de 1 milhão, ele tem 40 mil reais de percentual aí de comissão, né? Que varia de 4% a 6%. Sim. Então, é um poder de transformação hoje na questão de escala social. Aí você tem uma outra situação, é que quem trabalha, mão de obra, às vezes é muito... ela não tem qualificação educacional, muitas vezes. Mas eu tenho alguns clientes que a gente acaba fazendo amizade com mestre de obra, com pessoal de obra, e que, assim, começou como ajudante de servente. Exatamente. E hoje é engenheiro. Com certeza. Né? Eu tenho clientes, olha isso, olha o poder dessa transformação. Eu tenho clientes, amigos muito especiais, eles sabem que eu gosto muito deles, que olha só, a história deles. Vieram do Nordeste para trabalhar como pedreiro, e hoje são grandes incorporadores que abrigam aí mais de 1.000, 2.000 funcionários. O poder transformador também desse conheço mercado. Pessoas assim? Conheço. Não é fantástico? Fantástico. Então eu falei assim, ó, no corretor, na ponta comercial, falei sobre o incorporador, que eu estou falando da questão comercial, de poder de transformação. Aqui eu falo da questão de infraestrutura ou mão de obra com transformação. E aí a gente tem um outro ponto ainda, que é a transformação da realização. Sim. Que também é um outro ponto que eu gosto muito, até os meus clientes sabem, que, né, eu tenho clientes que falam assim, Alan, eu não gostava de evento. Não achava que era importante. Mas aí eu coloco dentro do guarda-chuva de brand, de comunicação, dentro do institucional, a importância de um pós-venda. Lembra que você falou que o cliente, a gente precisa trocar ideia com ele, eu falei que ele gosta de ser ouvido? Nessa jornada toda, porque muitas vezes, vamos falar de um empreendimento vertical. O lançamento é agora e geralmente são 3 anos de obra. Sim. São 3 anos que você está... Imagina como é que vai ser quando eu morar lá, meus filhos brincando, meu animalzinho no pet place. Então, assim, você está gerando também um poder de transformação social em quem está adquirindo o imóvel. Então, essa cadeia toda ela é muito transformadora. E ela é muito rica. Né? A gente tem dados, por exemplo, que ano passado movimentou aí cerca de 2,3 trilhões nesse mercado da construção ele move civil. a economia nacional. Do PIB, quase 10%. Né? Muito a gente grande. tem uma projeção agora aí de um crescimento de quase 8% para esse ano de fechamento. Sim. Então, é uma empresa, é um mercado muito rico, muito próspero, muito promissor. Então, ele gera muita transformação, gera conexão. E aí foi dentre os fatores, né, de estar na comunicação atuando há quase 20 anos, que nos últimos 6 anos fazendo agora, estou me dedicando exclusivamente nesse mercado. Beleza. Justamente por ver essa cadeia toda de realizações e transformações. Beleza. Então, você começou a falar, né, do que movimenta a economia, tal, tudo. Vamos trazer um pouco de dados para essa informação aí. Legal. Para o pessoal ficar sabendo. Olha só. Como é forte esse mercado. Vamos lá? Bora. Tá preparado? Opa. Olha só, a demanda. Nasci preparado. É isso aí. Nasci para brilhar. Isso aí. Mas olha que interessante, pessoal. A projeção de demanda imobiliária até 2030, segundo a Abrainc e também a Data Store, do Marcos Araújo, um abraço, é de 30 milhões de unidades imobiliárias. A gente tem uma demanda crescente, então até os próximos aqui 7 anos, um crescimento de necessidade de demanda de 30 milhões de unidades. Sim. Então, assim, a gente está falando de uma escala aí de... 30 milhões. Milhões. A gente tem 200 e poucos milhões de habitantes no país hoje, então a gente está falando um pouco mais aí de 10%. Né? E você falou, mas daqui até lá não está sendo gerado negócios e estão sendo feitos lançamentos? Estão sendo muitos. Na 200 nossa região, milhões, 30 milhões dá 15%. 15%. Olha só, a gente tem hoje, na nossa região... Da população, aqui, cara, é muita coisa. Na nossa região, segundo o secretário... esqueci o nome dele aqui agora. Pula essa parte aqui, vamos lá. Mas segundo o nosso secretário aqui de desenvolvimento da cidade, notícia agora recente, segundo o CAGED, tanto na questão de crescimento de mão de obra e contratação na nossa cidade, existem hoje quase 90 projetos em aprovação para o lançamento imobiliário na cidade. Gigante o mercado, então, assim, hein?
como eu falei, a gente tem um lançamento semana que vem, tem outros negócios acontecendo, tem produto já que, né, já foi lançado, está sendo comercializado, tem sucesso de venda, produtos que foram vendidos em meses, tem produto que tem uma liquidez aí um pouco mais lenta, né, dentro desse negócio. E aí, voltando para o mercado, a gente sabe hoje que tem um dado que diz que tem mais de 25 mil empresas ativas no mercado da construção civil com mais de 30 funcionários, fora as pequenas. Então, as pequenas aí, a gente tem um número gigantesco aí de consultora que tem 10 funcionários, Sim. que tem 5 funcionários. Às vezes o cara é empreiteiro, não tem nem empresa. Né? Então, a gente sabe que é um mercado ainda gigantesco. E trazendo esse número... no mínimo, dobro esse número de 25 mil ou acho que tem mais de 100 mil fácil aí. Então, porque às vezes não, né, na informação que a gente tem de dado... Eu achei pouco 25 mil. Eles colocam só o dado acima de 30 funcionários. Então, eu não extraí ainda essa informação com os menores. De 30 milhões de unidades que você estava falando para 25 mil empresas, não fecha a conta ou a quantidade de unidades com a quantidade de pessoas. Hoje, a média de lançamentos anuais e entregas, a gente está falando de quase 2 milhões de unidades ano. Então, assim, cada ano, né? A perspectiva desse ano é de necessidade de imóveis aí de 5 milhões, 8 milhões. Quanto está sendo entregue? 1,5 milhão e 2 milhões de unidades. Então, a gente tem um déficit habitacional ainda gigantesco aí para ser suprido. Legal. E olha só, e falando de imobiliárias, eu tenho alguns dados aqui bem interessantes. A gente tem 77 mil imobiliárias hoje que estão homologadas lá pelo Cresce-Cofesi, ativas. 77 mil. Muito. Bastante, não é? Fora os corretores independentes. Corretores. Também... são corretores isso ou são imobiliários? Agora eu vou falar corretores. Quantos mil corretores você acha que a gente tem? Detalhe. 500 mil no mínimo. Você acertou. A gente tem 500... Acho que você tinha falado antes, não é possível que eu acertei. Não sei se a gente chegou a conversar, aqui, né? Mas a gente tem hoje ativos no Cresce-Cofesi, esses dados são de lá, eu extraio de lá. O último dado que eu tenho é de 30 de julho desse ano. Então a gente já teve um gap de agosto, mas tem 505 mil corretores ativos. Sim. Hoje. Então, assim, olha como esse mercado é concorrido e a gente, detalhe, infelizmente tem uns que não estão de conformidade com o Cresce. Então a gente tem muito mais aí. Deve estar beirando aí, não sei se o dobro, não consigo ter esse número aqui de pessoas que estão trabalhando, de certa forma, numa informalidade. Mas, para eu não errar dado aqui, deixa eu pegar aqui que eu tenho aqui a informação enviada. Vamos lá, dados agora de julho de 2023, Cresce-Cofesi. Imobiliárias no Brasil, a gente tem 77.630 ativas. Corretores ativos, 505.090. Aí, Estado de São Paulo, 25.290. Vale do Paraíba, imobiliárias, tá? 1.017, segundo a delegacia que a gente tem aqui de São José dos Campos. São José dos Campos, especificamente, tem 478 nesse momento. 400. No Vale tem 1.000, em São José tem 478, metade praticamente. Exatamente. Muito forte o mercado, né? Que vai diminuindo aqui as outras cidades. E olha só que bacana. Vamos falar agora dos corretores. Estado de São Paulo. Falei que, né, no Brasil todo são 505 mil. E no estado de São Paulo a gente tem aqui 176.201 corretores. Vale do Paraíba tem 7.193. São José dos Campos, 3 mil corretores ativos. Nossa. 3 mil numa cidade de 700 mil habitantes. Sim. A gente tem um percentual aí significativo. O que eu quero dizer com isso? Amigos corretores, se capacitem. Porque olha só como esse mercado, eu falei que ele é muito próspero, promissor, sustentável, transformador. Sim. Hoje a gente tem uma grande migração de outras qualificações para o mercado imobiliário. Com certeza. Você tem arquiteto corretor, você tem advogado corretor, médico corretor. Médico não tinha visto não, mas as outras profissões... Você tem outras profissões que estão migrando ou já migraram para o mercado e às vezes por causa da reputação e da qualificação dessas pessoas, entendi. Em grande eles conseguem parte, atingir um público. Eles estão trabalhando no alto padrão, o altíssimo, o alto luxo. Aí a gente vai falar aí de negócios de transação acima de 2, 3 milhões. Sim. A gente sabe que as casas que a gente tem nas regiões nossas nobres, aqui em São José dos Campos, a gente vai ter casas a partir de 2 milhões no mínimo. No mínimo. No mínimo, assim. Né? A gente sabe Acho que uma casa de 2 milhões, ela estando num condomínio já, sendo um sobrado, já deve chegar a esse patamar. Ela já não é nova. Né? Ou talvez tenha uns uma outra oferta aí. Mas, por exemplo, a gente tem região aqui em São José dos Campos, que de valorização, que o terreno está custando 2 milhões.
Terrenos de 1.000 metros a 2 milhões. Então, assim, pensa bem, você faz uma transação de negociação de um terreno de 2 milhões ou de um imóvel que vai dar acima disso, você tem como eu falei, o poder da transformação financeira ali. Então, você tem um comissionamento muito interessante. Então, hoje existe aí os bons corretores com posicionamento, com estudo e etc., eles estão conseguindo um nicho muito interessante de autoridade de negociação no mercado imobiliário. Sim. Então, dentro dos 3 mil que a gente tem aqui em São José dos Campos, falando diretamente, 3.036 aqui, a gente sabe que tem muita disputa nesse mercado. E aí, qual que é o problema? Ou melhor, não problema, mas enfim, o mercado ele é vivo, né? Ele se comunica. Eu sempre falo para os meus clientes incorporadores ou construtoras, ou time comercial que a agência atende. Fala, Alan, a gente está fazendo campanha aqui, mas tem gente que vai bater ali. Sim. Porque tem a concorrência de mercado. Claro. Eu falo, mas essa sinergia de mercado ela é saudável. Porque tem cliente que vai bater lá e vai vir comprar o seu. O cliente está negociando, ele está pesquisando, então... ele está vendo, né? E aí fica aqui um ponto muito interessante para os colegas aí, ó. Capacitação, pesquisa, conhecimento, né? Estudo. Se capacite, se qualifique, porque esse mercado aqui ele é muito interessante. A demanda, né, como eu comentei aqui, a gente tem aí 30,7 milhões de novas residências, a demanda até 2030, segundo a Abrainc. Uma outra pesquisa que apurou recentemente, agora com dados agora de julho, que a gente tem aqui cerca de 23 mil empresas ativas com mais de 30 pessoas ocupando cargos na segmentação da construção civil. E a gente falou, esse número aqui deve estar com um gap gigantesco. Sim. Essas companhias 30 pessoas, hoje, já não é uma pequena construtora. É uma média, é uma construtora considerável. Aí você tem assim, essas companhias todas somam 2,3 trilhões em receita líquidas por ano. Muita coisa, né? Muito dinheiro e muita coisa envolvida. Né? O setor da construção civil ele deve crescer 2,5% agora, nesse ano, isso segundo o Valor Econômico Globo. Então, eu quis aqui pontuar esses dados, porque isso aqui é um ponto importantíssimo no marketing. Com certeza. Sem dados, a gente não sabe para onde vai. Então, a gente né, hoje eu tenho... com essa expertise que a gente tem com o relacionamento com os nossos clientes, acesso a pesquisas. Sim. E esse é um grande diferencial que eu vejo para o negócio. Beleza. Então, quando um cliente vem falar sobre alguma determinada área ou negócio, eu falo, olha, eu tenho uma pesquisa aqui que aponta um certo cenário para essa região ou para aquela. A gente estava falando aqui sobre dados e números de São José com relação a imobiliárias, corretores, projetos em aprovação que se tem dado recentemente aí de aproximadamente 90 projetos em aprovação que a gente tem. Tem essas questões todas, isso daqui é loteamento muito... tem aos montes saindo na cidade. E você vê perto, que isso vai prosperar, continuar prosperando, né? Como sempre foi. Entorno, né? Hoje em dia eu estava vendo, um amigo meu comprou um loteamento em Caçapava, e ele é de São Paulo. E aí, assim, a gente estava fazendo uma conversa, um cálculo sobre distância, não sei o quê. O que ele gasta de trânsito dentro de São Paulo hoje vai dar menos tempo do que ele atuando, morando em Caçapava. Sim. Né? Porque ele tem uma logística lá hoje lá que, enfim, tá saindo de lá. E a gente viu essa migração acontecer muito forte agora na pandemia. Com certeza. Né? A pandemia, ela trouxe alguns fatores, obviamente, negativos. Mas falando assim de estruturação de empresa, a digitalização foi muito acelerada. Sim. Então a gente teve 2 fatores aqui dentro do mercado home office de também, maneira né? positiva. Trabalho home office. A gente teve um boom aí por demanda de casas, condomínios, uma estrutura melhor de apartamento. Mas teve o fator também da taxa de juro, né? Exatamente, baixa, né? Eu acho que contribuiu, né? A baixa de juros, né? A gente estava falando em 2 ou 3%, se não me engano. Isso, obviamente... Que hoje deve estar 14%. Hoje baixou um pouco, né? A gente teve uma queda recentemente, aí agora, semanas atrás, aí, da taxa de juros, que inclusive num cenário eu tive com o Tubarão do mercado imobiliário semana passada em Alphaville, e aí ele colocou lá que a gente deve ter uma queda de até 11% no fim do ano. Então a gente deve fechar o ano com 11%, tá?
gente estava em perto de 14, foi para 13 e pouco e deve chegar a 11. Aí eu falei, tá, isso é uma especulação ou você tem essa informação? Ele falou, olha, a gente trafega entre grandes tubarões do mercado. Sim. E entende-se que a tendência agora é ir caindo 0,25, 0,25, 0,25 até chegar lá. Beleza. Então a gente tem algumas quedas ainda esse ano para fechar o ano que vai potencializar ainda mais a questão de investimento no mercado imobiliário, que já é uma pungência. A gente já está vendo aí um grande volume de investimento nesse sentido. Beleza. Deixa eu deixar um recadinho aqui pro pessoal. Pessoal, deixa o seu like, siga o nosso canal. E quem precisar de projetos complementares, a gente tem um QR Code ali na tela. Pode entrar diretamente na Obra Tech Projetos. Fazemos projetos de estrutura, hidráulica e elétrica. Beleza? Você é arquiteto que precisar. Hoje a gente está tendo uma aula aqui, né, sobre marketing imobiliário com Alan Marcel da WeRocket, desculpe. E tipos de imóveis, vamos dar uma passada aí para quais tipos de imóveis, né, o mercado imobiliário tem para as pessoas conhecerem diversos negócios aí. Legal. Quem quiser investir também, acho que a gente pode chegar nisso aí, que é uma coisa muito boa, né? Inclusive, a gente pode deixar, quem sabe, uma oportunidade para quem quiser investir. Sim, como eu falei, o mercado ele está no momento de ascensão, né? A gente tem os números aqui contribuindo para isso. Então, com as expectativas que a gente tem hoje econômica, se tudo correr bem, a gente deve continuar nessa aceleração. A gente tem dados do CAGED falando sobre a questão de contratação de mão de obra na construção civil. Tem os dados aí da Associação Brasileira de Incorporações falando do crescimento que a gente está tendo com relação a unidades, né, de produtos sendo comercializados, e a gente tem os tipos de imóveis. Aí, gente, a gente tem gosto para tudo. Sim. A gente tem negócios imobiliários hoje sendo tratados, né, seja no vertical, que são o quê? Os prédios e apartamentos. A gente tem os horizontais, como condomínios e casas. Né? Não necessariamente só condomínio fechado, a gente tem hoje áreas urbanas aí planejadas, que a gente chama de condomínio aberto, também sendo comercializado. A gente tem áreas rurais e empreendimentos já fora da zona urbana, que já são considerados já em áreas urbanas. E a gente tem muito hoje no mercado aí a questão aí de cotas. Né? Então, pessoas que estão procurando aí, de repente, um lugar para descanso, para veraneio, mas não quer investir no seu próprio imóvel. 100% do valor. Ele investe numa cota e aí a gente tem aqui, né? Eu falo que o Vale do Paraíba ele é extremamente estratégico. Né? A gente está a poucas horas do litoral, a poucas horas da montanha. Né? A gente está num lugar muito... No vale aqui, né? Nesse intermediário aqui de montanha e mar, muito próximo a lugares maravilhosos ligados à natureza. E aí entra muito no conceito que hoje a construção civil está entrando cada vez mais. Tem a questão de sustentabilidade ligada a ESG, certo? Sim. Mas tem um conceito de biofilia. E biofilia aí, os arquitetos vão poder explicar melhor do que eu, mas eu vou dar um resumo aqui sobre o que eu entendo da biofilia quando a gente vai propagar um produto. São produtos que são produtos que eu falo empreendimentos, né, ou casas pensadas em harmonização com a natureza, que vai trazer uma sensação de bem-estar, vai trazer uma sensação de conectividade com as questões naturais. Então a gente vê muito madeira, muito brise, muito ligado com a questão de plantas, de arborismo, de paisagismo, de luz natural, de ventilação, de circulação de ar. Então, assim, esses conceitos todos hoje são trabalhados no urbano. Então, a gente tem empreendimentos hoje em áreas urbanas com o conceito de biofilia, mas é óbvio que quando você vai ir para a montanha ou vai para o mar, você tem uma quantidade maior de amostragem e possibilidade de estar dentro da Mata Atlântica. A natureza é abundante, é lindo, né? É maravilhoso. Exatamente. E aí são formas e modelos de imóveis. E aí tem um detalhe, o marketing para cada um deles é diferente. Né? Então, quando a gente vai fazer um lançamento imobiliário, eu estava falando anteriormente sobre aquela questão da jornada de processo, desde a concepção de produto, que a empresa vai ter com busca de área e depois a aprovação de projetos, termos técnicos, aí a comunicação, que é o marketing de produto, aí depois vai ter esteira comercial de vendas, aí depois vai ter a questão de pós-obra, pós-venda, entrega de chave, etc. Quando você fala de um produto vertical, você está falando de um adensamento maior de unidades. Então, de repente, ali em 5.000 metros, você tem aí 200 unidades ou mais. Sim. Então, trabalhar o marketing para isso, ele acaba sendo até, de certa forma, mais... você tem mais possibilidade de argumento de venda. Né? Porque você vai ter mais possibilidade de
compradores para aquele produto, né? Sim. E hoje em dia, falando de mais produto, acessível, tal. Exatamente. A gente tem produtos hoje na carteira que dentro do novo Minha Casa Minha Vida, né? Que agora vai até R$350 mil, não tem nenhuma questão de aporte de subsídio, mas você tem as taxas de juros do programa que são muito baixas comparado com qualquer outra financiadora. Então, dentro dessa escala de range aí de possibilidades, você tem imóveis ali a partir de 170, 180 mil reais, um imóvel básico, como a gente chama de primeiro imóvel, às vezes para um casal ou um solteiro, uma coisa mais compacta, mas que hoje já exige diferenciais de lazer, por exemplo. Né? Nas pesquisas que a gente tem acesso, por exemplo, produtos ali na faixa de 50 metros quadrados de apartamento com 2 dormitórios, sendo uma suíte, uma varandinha e tal, esse produto, a exigência para o perfil de público desse produto, que ele vai ficar em uma faixa de R$250 mil, mais ou menos, que ele já quer que tenha pet place, tenha tomada USB, tem um lazer churrasqueira, com piscina, área comum, tem salão. uma área de bike. Tem que ter um salão de festa também, 200 salão pessoas, de festa, né? área gourmet. Sim. Por quê? Porque é uma necessidade independente do padrão. Né? Hoje em dia você tem produtos, como posso dizer assim, populares ou até primeiro imóvel de entrada, que ele já tem produtos ali de benefícios que compõem, ou até um tempo atrás, somente compunha imóveis de médio alto. Não, hoje, por quê? Porque é uma exigência do comportamento do consumidor. Né? Então, assim, por exemplo, uma coisa que já veio lá recentemente a gente pegou uma pesquisa, 70% dos entrevistados de 2.000 de amostragem, 70% deles exigiam pet place. Sim. Por quê? Porque é uma tendência hoje os casais terem menos filho ou não ter filho. Isso é uma tendência, inclusive, de dados. E ter um animal. E esse animal precisa ter qualidade de vida nessa residência. Então, uma área de pet, por exemplo, com adensamento ali que a gente está falando de negócio vertical, é importante. Aí a gente tem os horizontais. Hoje não é o parquinho de crianças, né? É o parquinho de cachorro também, né? Eu tenho a amostragem de um cliente que a gente fez mais de 10 lançamentos juntos de imóveis de primeiro imóvel, né? E a gente tem as pesquisas de pós-venda. Lembra que eu falei que a gente extrai dado de tudo. Então, durante o processo de venda, a gente está extraindo dado. Depois de ter vendido, a gente tem lá o mapa geográfico de onde vieram os clientes, para ver, inclusive, se a campanha de marketing foi efetiva. E depois disso, a gente tem ali a questão demográfica, de entender quem era, como era, onde vivem, como se reproduzem, como se alimentam. Mas entender ali, e olha só que dado interessante, mais de 90% dos compradores desses 10 lançamentos que a gente fez juntos aí, olha só. 90%? 90%. Praticamente total, né? Mais de 90% não tinha filho. Sim. 90% não tem filho. Aí você tem uma classe de 10% que tem um filho, aí, né, dentro desses 10%, 1% tem 2. Casais novos aí, né? Vamos dizer. Exatamente. O produto hoje popular, né, o primeiro imóvel está muito relacionado a novas famílias. Sim. Então, a gente entendeu, por exemplo, que a campanha para esse cliente não funcionava. Estou entendendo no mercado já, hein? É isso aí. Depois dessa aula, né? É uma honra poder contribuir aqui. Fico grato. Espero que as pessoas também gostem desse tipo de conteúdo, né? A gente tenta vasculhar dados justamente para trazer mais conhecimento para todo mundo no mercado. Olha só. E depois a gente vai falar do Imobiverse, que tem o objetivo disso. Sim. Hein? Desses 90%... A gente pode jogar aqui também algumas oportunidades para quem queira investir. Tem um grupo de empresários, ou você que seja um terrenista, né? Sonhei em fazer um empreendimento aqui. Quem sabe, né? Joga uma semente aí, fala com o Imobiverse, a gente conversa, de repente a gente consegue realizar um empreendimento para você. Bacana. Assim, a gente vai entrar nesse assunto aí, hein? Espera um pouco? Claro. Então vamos lá. Terminando aqui só a questão lá de comportamento do consumidor, nessa percepção de dados, a gente consulta isso e sabe o que isso mostrou? Que no início, as campanhas que a gente fazia, tinha família com criança. Então era o pai, a mãe, dois filhos no parquinho e tal. Depois que vendeu o produto, isso foi em 2019, a partir de 2019 a gente teve essa percepção de dados, das pesquisas, eu falei, olha, não adianta colocar uma família com 3 filhos. Sim. Com 2 filhos, e agora a gente tem peças que está falando muito com e a gente já se materializou essa persona que a gente diz no marketing, né? Sim. Persona é um perfil de público com especificações. A maioria, hoje,
dessa composição que eu falei de novas famílias, também tem a pessoa que quer ter a sua conquista. Né? O perfil de uma mulher que ela trabalha e ela quer conquistar o próprio apartamento e viver lá na sua casa, no seu imóvel, né? Isso falando no tipo de imóvel aí para produto de primeiro imóvel. E então não fazia sentido ter só campanhas com as crianças. Entendi. Mas fazia sentido ter campanhas de mulheres que trabalham e que querem chegar em casa e ser recepcionado pelo seu gato. Maravilha. Por exemplo. Ou também os caras também, que também estão na sua liberdade financeira, sua independência, conquistando ali. Ele vai pro beach, né? Como diz hoje em dia a expressão, né? O beach venceu, meu. Né? Então, ele vai pro beach tênis, ele vai andar de bike, ele vai correr, ele vai pra festa dos amigos. Não tinha entendido o beach. Lembra tênis. do beach tênis? Ai. Inclusive, nas pesquisas que a gente tem, já é um dado de exigência. Sim. Dentro das áreas comuns, você vai ter uma área ali que chama um beach park, que seria uma quadra de areia para poder jogar vôlei, beach tênis, etc. É um outro dado que também está aparecendo, surgindo no último ano, né? em alta. São José dos Campos tem beach tênis para todo lado. Todo mundo adora, tal, tudo. Eu não joguei ainda, mas vou fazer um teste aí. Eu também não sou muito do esporte, tá, Lúcio? Eu preciso faço voltar os pezinhos só de vez em quando. Preciso me condicionar melhor. Mas desde a pandemia, tenho visto, obviamente, um monte de amigo tá participando, eu acho bacana. Né? Mas eu tava usando a expressão aí que tem aí no jargão, o beat venceu, meu, né? Então hoje já é uma exigência aí que tem hoje dentro dos produtos. E aí, falando de oportunidades, né? Hoje até a gente tem aqui como você comentou, né? O canal Imobverse, que aí eu sou co-idealizador desse grupo. Que a gente tem como objetivo de alimentar o mercado com dados e informações. O nosso objetivo ali vai pegar a experiência do grupo, né? A gente tem o Magno, que tem experiência de incorporação ali de 20 anos aí na gestão comercial, de relacionamento com pessoas, estratégias comerciais, etc. Eu tô com 20 anos aí, um pouquinho mais aí na área de comunicação e 6 anos dedicado ao mercado imobiliário. E tem o Rodrigo Sartori, que está com a gente também, que é um especialista da área de crédito e financiamento. Então, o que a gente fez? A gente vem para o podcast justamente para compartilhar, e lá a gente está com uma série muito legal, que é a série da jornada de incorporação, que ela vai contemplar todos os aspectos. A gente está hoje focado em marketing aqui, mas eu voltei lá, falei, né, de questão de avaliação de projeto, de planejamento de produto, de incorporação. Depois eu passei por essa esteira falando de alguns itens. A gente está focado aqui só em marketing, mas lá a gente discute essa jornada inteira e compartilha. O nosso intuito é compartilhar a informação que a gente vivenciou, que a gente desqualifica, busca informação, conecta com pessoas, inovações. A gente estava falando lá no início dos tipos de marketing, né? Hoje em dia tem que estar antenado na questão do comportamento, justamente como eu falei. Marketing para mim tem a ver com ouvir o cliente para atender a necessidade dele. Então, nesse cenário todo, tem o projeto da Imobverse, que acontece também nos canais lá, @imob.verse, que a gente compartilha esses dados todos. E aí, falando de possibilidade de negócio... E tem um canal também do YouTube, né? Esse é do Google. Isso. Se você procurar aí nas plataformas, for lá no nosso Instagram, lá tem lá o Spotify, o YouTube, tem onde você pode consumir essas informações todas. É um projeto muito bacana. A gente está bem feliz com ele, já está tendo um feedback bem legal do mercado. Né? O objetivo nosso é realmente compartilhar informação, poder contribuir, de certa forma, com a experiência que a gente está vivendo com toda essa cadeia de tantos amigos que a gente fez ao longo dessa jornada, né? Então a gente até diz que o Imobverse é a questão mesmo do universo imobiliário. Então a gente compartilha esse universo imobiliário nesse canal. Sobre questões de negócio que a gente estava comentando, né? Como eu estava falando, assim, o mercado ele é muito promissor. O momento é promissor. Então, assim, a gente tem conexões com grupos de investimento, tem um monte de coisa acontecendo. Ontem mesmo eu estava fazendo um voo, que eu também... Isso aqui é uma pessoalidade, né? O pessoal pergunta se eu queria ser engenheiro porque me vê de capacete. E não, nunca pensei em ser engenheiro, etc. Hoje eu vejo que eu pretendo trilhar um caminho de incorporação no futuro. Né? Eu gosto muito desse mercado, como eu já disse aqui. Mas um sonho que eu tinha de pequeno, minha mãe que conta isso, que eu não tenho essa memória, mas como a família dos meus avós são de São José e eu não nasci aqui,
vim para cá tem mais ou menos 15 anos, que eu trabalho aqui e eu falo que eu sou, né, jacareiense de nascença e joseense de vivência. Sim. Então eu vivo uma boa parte da minha vida aqui em São José dos Campos e a gente vinha para casa dos parentes e sempre passava no Parque Santos Dumont. Sim. E aí tem os aviões lá, tem toda essa história, né? Puxa, a gente vai à capital do avião. Osiris Silva, né, fundou a Embraer aqui, o primeiro bandeirante. Hoje eu consumo muito mais esse conteúdo, né? E aí minha mãe comenta que eu sempre quis morar em São José e que eu queria ser piloto de avião. Sim. Piloto ainda não realizei, mas eu descobri que é possível. Hoje em dia é só uma questão de investimento, não era de o tempo, dedicação, dele, né? Exatamente. É possível, ainda não cheguei lá, mas eu piloto drone. Eu também. Entendeu? Então, eu me realizo com as imagens lá de cima do drone, a princípio, né? E ontem eu estava aqui numa região, no Urbanova, aqui ontem, fazendo um levantamento de instalação de um novo cliente que está chegando, justamente com negócios ligados ao mercado e à construção civil lá na região, né? Então, e por que eu estou dizendo isso? Porque realmente o momento, depois que a gente viveu aí esses anos de dificuldade, apesar disso, a gente teve um cenário de ascensão do mercado imobiliário. Ele é um sustentador do PIB brasileiro, aí, com quase 10% desse sustento da cadeia nacional de geração de renda, de negócio, de fomento. E justamente para cá, o que a gente tem? A gente tem conexões com grupos de investidores. Sim. E às vezes, né, hoje, o que está acontecendo hoje, você que tem potencial de investimento, você pode se tornar um incorporador. Sim. E às vezes sem recurso próprio, que pode ser financiado, muitas questões você tem N formas aí de conseguir funding hoje em dia, né? A gente sabe que o maior aportador de crédito hoje para a questão imobiliária é a Caixa Econômica. Sim. Ela é a maior, sem dúvida. E aí você tem o programa Minha Casa Minha Vida, que, né, enfim, tem outras situações aí. E você tem a aporte hoje de funding privado, tanto de banco como de grupo de acionistas. A gente falou aqui, por exemplo, né, hoje em dia as pessoas não precisam necessariamente comprar a sua casa para ter uma casa de veraneio. Ela pode comprar uma cota de um projeto que ela é acionista, cotista. Sim. Desse projeto, ela pode ter lucro em cima desse projeto, né, de um projeto bem bacana na montanha, no mar, no vale, enfim. Exato. E ela pode ir tem um período de cota que ela pode ir desfrutar e o outro período ela vai receber por isso. Sim, então hoje vai alugar você esse imóvel, que está enxergando possibilidade de diversificação de renda e investimento nesse mercado, essa é uma realidade. Nós temos aí conexões aí que podem viabilizar esse projeto. Com certeza. Fica aí Fica a dica, né? Aí, para você que de repente quer imergir nesse mercado, né? Pode contar com a minha experiência de marketing. Tem aqui também o Lúcio com a Obratec, com a questão aí de engenharia e projetos. Enfim, a gente está aqui para poder servir da melhor forma com a experiência que a gente tem para poder gerar relações saudáveis de negócio. Maravilha, Alan. Gratidão. Que aula, hein? Cara, eu que agradeço. Obrigado por ter contribuído. Bom demais. Muito legal. Adorei, né? Muito conhecimento aí. Então, realmente, esse podcast foi uma aula sobre o mercado imobiliário, com dados, com várias informações, né? Que a pessoa pode pegar isso para si e levar para a carreira, né? Para a empresa dela, para a imobiliária, ou se for um profissional, até mesmo de arquitetura, engenharia, porque tem tudo a ver, o setor é totalmente ligado, né? Para quem quer empreender, quem quer fazer a propaganda do seu escritório, né? Então, é ligado. Você pode usar isso para tudo. Gratidão pela sua presença aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Olha, para mim é uma honra. Fico aqui lisonjeado por, né, você dizer que foi uma aula. Enfim, não tinha essa pretensão, mas eu digo assim, né? Comunicação ela é uma via de duas mãos. E eu vou até dizer para você assim que o que me inspira hoje em comunicar, e já tem um tempo que já me falaram, Alan, você é comunicólogo. E eu falei, fala muito bem. Porque, tá vendo? Eu não paro de falar. Você quis dizer isso. É bom demais. Não, é bom demais. Fala muito bem. A gente vai, né? Mas isso aqui tem uma jornada. Então eu só tenho que agradecer a minha família, minha esposa, meus filhos, a minha família, meus amigos, os meus líderes e chefes que eu tive ao longo dessa vida, que de certa forma foi forjando esse conhecimento para compartilhar. E eu gosto sempre de dizer que é o seguinte: comunicação é tudo e é princípio. Porque se você pegar qualquer Bíblia hoje e abrir em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, você vai ver no 3º capítulo a palavra dizendo o seguinte: e Deus disse, haja luz. Então, o princípio de tudo, quando Deus começa qualquer coisa, ele começa comunicando. Então, isso para mim é um fator hoje que eu carrego comigo, que é como um princípio. Então, o valor que tem
falar, comunicar, ouvir, dialogar. Isso gera conexões saudáveis geram bons relacionamentos geram bons negócios. Agradeço mais uma vez, desejo todo sucesso. Acessem os nossos links aí, fala aí de novo. as nossas redes. No meu Instagram é @oalanmarcel, com 2 L's, e o da empresa é @werocket.com.br no Instagram. E também tem o canal da Imobverse, que você pode se informar lá, né? Que é @imob.verse. Maravilha. Gratidão, Alan. E você que está nos assistindo, deixa o seu like aí no canal. Siga o nosso canal para que você receba as notificações toda vez que um vídeo novo entrar no ar, né? Os nossos episódios são exibidos às terças e quinta às 8 horas, né? Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia e trazer pessoas ligadas ao setor. Hoje a gente teve uma aula aqui de marketing imobiliário com o Alan, da Will Rocket, da Imobverse. Um abraço, até a próxima.